As lições de Davi sobre encontrar a força no louvor e o perdão na queda. Você já se sentiu o herói? E no instante seguinte, o vilão? Você já teve o mundo na palma da sua mão e, de repente, perdeu tudo por um único erro? Essa é a história do rei Davi. Não o Davi idealizado, com sua harpa e sua coroa, mas o Davi real, o pastor ungido que matou o gigante com uma pedra, sim. Mas também o homem que quebrou seus juramentos, que traiu e que viu o seu próprio mundo desmoronar em um ciclo devastador de consequências. O que acontece quando a fé que te levantou te vê cair? O que você faz quando se torna o seu próprio Golias? Onde você busca a força quando o louvor parece uma piada cruel e o perdão uma miragem inalcançável? Por mais de minutos, vamos mergulhar na alma do homem segundo o coração de Deus. Um homem que nos deixou o mapa mais honesto para a redenção. Vamos descobrir as lições cruciais de Davi, que transformaram a sua queda em degrau e o seu gemido em um hino. Se você está hoje enfrentando as consequências de um erro antigo, se a culpa te silenciou ou se você pensa que é tarde demais para ser restaurado, este vídeo não é apenas um estudo bíblico, é uma tábua de salvação. Fique comigo. O maior segredo de Davi não era a força nos braços, mas o caminho de volta para Deus através do louvor, mesmo na mais profunda das quedas. É a história de como Davi, o herói de Israel, nos ensina a dançar a nossa redenção. Para entender isso, temos que começar no começo da nossa falha. A maioria das pregações foca no Davi pastor, que enfrenta o leão e o urso. No Davi músico, que acalma a fúria de Saul. No Davi estrategista, que unifica Israel. E isso é lindo. Mas para nós, que vivemos no mundo real, o Davi mais importante é o Davi pós-pecado. O Davi, que tendo tudo, escolheu o caminho mais fácil e destrutivo, resultando no adultério com Batseba e no assassinato de Urias. Esse é o cerne do nosso conflito. Onde estava o coração de Deus naquele momento? É o paradoxo que nos atormenta. Como um homem tão perto de Deus cai tão baixo? E mais importante, como um homem que caiu tão baixo volta a ser usado de forma tão extraordinária? A chave está em duas práticas espirituais que Davi aperfeiçoou em seu sofrimento: o louvor como arma de busca e o perdão como caminho de reconstrução. Louvor não é apenas cantar quando está tudo bem, é a recusa em ficar em silêncio quando tudo está gritando o contrário. E o perdão não é apenas ser perdoado, mas é o processo de autoconhecimento que destrói a culpa paralisante. Nas próximas etapas, vamos desmembrar os salmos de Davi, o diário de sua alma, para extrair essas lições. Prepare seu bloco de notas. O que você vai aprender aqui pode ser a libertação que você tem buscado por anos. Antes de mergulharmos nas lições de Davi, preciso que você se reengaje com o seu próprio caminho. Há um mito perigoso que nos paralisa após um erro: o mito do silêncio. Pense bem, quando Davi cometeu seus erros, houve um tempo de silêncio opressor. Ele tentou esconder, ele tentou manipular a situação. E a Bíblia é clara ao descrever esse período nos Salmos. Em Salmo 32, 3, ele diz: "Enquanto eu me calei, os meus ossos se envelheceram pelo meu bramido em todo o dia." O que isso significa? O pecado não confessado, a culpa não tratada, o peso que você decide carregar sozinho, envelhece a sua alma. Isso não só afeta sua espiritualidade, mas sua saúde, seu humor, seus relacionamentos. O segredo mais profundo da queda não é o ato em si, mas o tempo de negação que se segue. Por que falamos disso? Porque o inimigo usa o seu erro para te convencer de que você não é digno de louvar, de orar ou de se aproximar de Deus. Ele transforma a sua falha em um muro entre você e a graça. Você se pergunta: como posso cantar um hino de louvor se acabei de fazer algo que envergonha a minha fé? Se você está sentindo esse peso,
a dor nos ossos da alma, escreva silêncio quebrado nos comentários. Eu quero saber quem está pronto para quebrar o ciclo da culpa e iniciar a jornada de Davi. Davi nos ensina que o louvor não é um sentimento que surge quando tudo está bem. É um ato de memória que te ancora. Quando Davi estava fugindo de Saul, no exílio, no meio da caverna, ele não cantava sobre sua vitória. Ele cantava sobre quem Deus é, o que ele já fez e o que ele prometeu fazer. Lição: o louvor é a memória proativa. Ele te força a lembrar das fidelidades passadas de Deus, impedindo que a dor presente se torne a sua única verdade. O louvor resgata o seu histórico com Deus. Mas aqui está o dilema. Quando o profeta Natã confrontou Davi, o rei não tentou se justificar. Ele não cantou um salmo de autocomiseração. Ele fez algo muito mais radical. Ele aceitou a consequência, e essa aceitação gerou o salmo mais devastador e belo da Bíblia. O Salmo. A maioria das pessoas lê o salmo como uma oração de arrependimento. E é. Mas o que a maioria ignora é a conexão final entre o arrependimento e a alegria de Deus. Davi pede: restitui-me a alegria da tua salvação. Por que esta alegria e não apenas o perdão? Nos próximos minutos, vamos explorar a anatomia do perdão segundo Davi. Vou te mostrar as etapas que transformam um coração despedaçado em um instrumento afinado para Deus. E você vai descobrir que a sua queda, ironicamente, é o único lugar onde o seu verdadeiro louvor pode nascer. Preparado para a revelação mais íntima do rei? Para entender a profundidade das lições de Davi, precisamos ativar um gatilho mental que a humanidade carrega desde o início: o arquétipo do rei ferido. O rei ferido não é o vilão, é o herói que falha, que é humilhado e que deve passar por uma jornada de purificação antes de poder reinar de novo. Davi, nesse ponto, não é apenas um personagem bíblico. Ele é o espelho de cada um de nós. A promessa do clímax é esta: se o rei ferido pode ser restaurado, você também pode. Vamos começar a montar o quebra-cabeça. Davi nos deixa a pista inicial em Salmo 38. O que vemos aqui? Não há fingimento, não há desculpas. Davi está fisicamente doente, seus amigos o abandonaram e ele sente a ira de Deus. Lição: a sinceridade brutal. Antes de buscar o perdão, você deve abraçar a dor da consequência sem tentar amortecê-la. O louvor aqui é um gemido, mas é um gemido dirigido a Deus, e não apenas para si mesmo. Se você conhece alguém que precisa desesperadamente dessa mensagem de autenticidade, compartilhe este vídeo agora. Ajude-o a parar de fingir que está tudo bem. Chegamos ao Salmo 51. Davi não está pedindo um passe livre, ele está pedindo uma reconstrução. Lição: o desejo pela renovação interior. Davi não diz: limpa a minha ficha. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele entendeu que o perdão de Deus não é apenas um ato forense, legal, é um ato cirúrgico, espiritual. Ele quer a raiz do problema removida. Lição: a vontade de ser ensinado. No mesmo salmo ele diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. A prova do seu arrependimento não é apenas o que você pede, mas o que você promete fazer com o aprendizado da queda. Ele transforma o seu testemunho de pecado em ministério. Agora a peça final, a mais difícil, a que separa o Davi de Samuel do Davi dos Salmos. O segredo que transforma a queda em força inabalável e que está prestes a ser revelado no clímax. Não é sobre o que Deus tira de você, é sobre o que Ele devolve. A alegria. Lembre-se da promessa: restitui-me a alegria da tua salvação. Isso implica que, quando caímos, perdemos mais do que o favor de Deus. Perdemos a alegria em sua presença. No nosso clímax, vou te mostrar como Davi usou o louvor, o mais puro, o mais desesperado, para forçar o retorno dessa alegria.
Você está pronto para ver a dança da redenção? É o momento que todos esperamos. Chegamos ao ponto crucial. A grande revelação de Davi, escondida na interseção de sua maior queda e sua maior fé. O que fazemos quando perdemos algo precioso por causa de nosso erro? Quando o filho de seu relacionamento com Batseba adoece, o que Davi faz? A Bíblia nos mostra um Davi que jejua, chora e se humilha no chão. Ele luta com Deus por uma mudança de sentença. Isso nos leva à lição. Lute pela graça, mas aceite a soberania. O louvor de Davi nesse momento é um grito de intervenção. E aqui está o paradoxo que muda o jogo. Quando a criança morre e o desastre final se abate, o que Davi faz? Ele se levanta, se lava, come e vai para a casa de Deus e o adora. Pense nisso. A tragédia se cumpriu. O castigo ou a consequência se manifestou. Mas a resposta de Davi é o ponto de virada para todos nós. Isso nos revela a lição. O louvor pós-perda é a prova de que a alegria está em Deus e não nas circunstâncias. O que Davi está dizendo? Eu lutei pela circunstância, mas já que ela não mudou, eu não vou deixar que a dor da perda roube a minha conexão com o meu Deus. O castigo não é o fim da minha história. A adoração é o meu recomeço. É o momento mais transformador. A força que Davi encontra é a alegria restituída que ele havia pedido no Salmo. Ele descobriu que a alegria da salvação não é a alegria pela ausência de problemas, mas a alegria na presença de Deus, apesar dos problemas. A queda, portanto, não o destruiu. Ela o aprofundou. E a lição final de Davi, a lição, o perdão total gera um legado de louvor. Davi não apenas foi perdoado, ele foi restaurado. Deus lhe deu outro filho, Salomão, cujo nome significa paz. E mais, Davi continuou a escrever salmos, a liderar a nação e a ser a linhagem de onde o próprio Messias viria. A queda foi um erro, mas não o seu fim. O perdão de Deus não só apaga o passado, ele constrói um futuro melhor do que o que você merecia. O louvor de Davi, nascido no fogo da culpa, transformou-se no hino de esperança para todas as gerações. Agora a pergunta é: como você pega essas lições, a sinceridade, a busca pela renovação, a aceitação da soberania e o louvor pós-perda, e as aplica à sua vida hoje? No nosso bloco de conclusão, vou te dar passos práticos para você começar a dançar a sua redenção e transformar sua queda no seu maior testemunho de fé. Fique comigo até o final. Nós vimos o Rei, vimos a queda, vimos a redenção, mas o mais importante, vimos o caminho de volta. A história de Davi não é um conto de fadas. É a promessa de que a graça de Deus é maior do que o seu pior dia. Se você refletiu sobre as lições, sinceridade brutal, louvor pós-perda, aceitação da soberania, etc., você está pronto para os passos de aplicação pessoal que Davi nos deixou. Pare de fingir. Encontre um tempo, talvez minutos hoje, e escreva uma oração a Deus que não poupe detalhes. Não o salmo que você deveria escrever, mas o salmo que você está vivendo. Nomeie sua dor, sua culpa e seu erro. Quebre o silêncio. Da próxima vez que você se sentir indigno de louvar, não comece cantando sobre o que você quer agora. Comece louvando pelo que Deus já fez. Lembre-se de um livramento, de uma cura, de uma provisão passada. O louvor é a âncora da fé que te segura quando a tempestade da culpa tenta te afundar. O louvor é um testemunho antecipado. Davi não viveu o resto de sua vida como o adúltero. Ele voltou a ser o homem segundo o coração de Deus. Você não é o seu erro. Você é um filho perdoado. Tome a decisão consciente de não deixar o seu erro dar as regras da sua vida. O perdão de Deus não é um ponto final, é uma nova página em branco onde você pode escrever a sua história de volta. A força de Davi não veio de nunca cair, mas de saber exatamente para onde correr quando caía, para a presença de Deus em louvor.
Ele entendeu que o louvor é a ponte que te leva da culpa à alegria e que o perdão é o cimento que reconstrói a sua vida. Que a sua fé, a partir de hoje, seja a fé de Davi, ousada na batalha, profunda no louvor e humildemente restaurada na queda. Agora, eu quero saber de você. Qual das lições de Davi, sinceridade brutal, louvor pós-perda ou outra, impactou você mais profundamente hoje? Deixe o seu testemunho aqui embaixo nos comentários. Nós somos uma comunidade de reis feridos que estão sendo restaurados. Sua história pode ser o salmo de salvação de outra pessoa. Se você sentiu o peso desse estudo e está pronto para fechar a porta da culpa e começar a viver a sua redenção, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar nesta jornada de profundidade. Curta este vídeo se a história de Davi reacendeu a sua esperança. Compartilhe este vídeo com pessoas que você sabe que precisam entender que o perdão não é um destino, mas um caminho que se percorre com a harpa na mão. Lembre-se, sua queda não define quem você é, mas sim o caminho que você escolhe para se levantar. Que o seu louvor comece hoje. A paz do Rei restaurado esteja com você.